tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem, graças a Deus. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de EBD, que se trata de medo e ansiedade. Mas o que é medo? Deus fala que não é bom ser dominado pelo medo. O medo, ele é um sentimento natural, mas nós não podemos nos paralisar e tomar decisões erradas por conta disso. O medo é antecipar uma coisa ruim e ficar preocupado com ela. Uma pessoa ela pode ter medo do que vai acontecer com ela ou com outra pessoa. O medo ele serve de aviso, ele ajuda a evitar o mal e ele leva a Deus. O medo instintivo ele nos protege de situações perigosas. E o medo das consequências negativas pode nos proteger de fazer coisas erradas. Da mesma forma, ele nos leva a Deus quando lembramos que estamos perdidos sem Deus. O medo providencial são esses medos sadios e necessários, como, por exemplo, o medo de ser atropelado nas ruas nos leva a ter cuidado ao atravessar a rua. O medo do fogo nos leva a ter cuidado de não nos queimarmos. Esse medo é um medo bom e saudável, é um instinto de preservação. O problema é quando ele vira um medo escravizador, que é um tipo de medo que nos domina, paralisa, sufoca e toma conta de nossas reações, pavores ou fobias, nos colocando em uma determinada prisão. O medo de morrer talvez seja um desses piores medos. Ele é ruim quando nos paralisa, que a vida não pode parar por causa do medo do futuro. Não sabemos o que vai acontecer, mas não adianta ficar se preocupando com coisas ruins. Ele nos leva a mais decisões, que eles distorcem a nossa realidade, e por conta disso nós tomamos decisões que não são adequadas para nós mesmos. E ele causa desespero quando esquecemos de Deus. O medo destrói toda a esperança. Por conta disso, tem algumas implicações desse medo pecaminoso. Nossos medos, eles revelam a nossa perspectiva de Deus, quem Ele é para nós. Lá em Mateus 14, 26, deixa eu abrir aqui. Mateus 14, 26, 14, 26. Mateus 14. Pronto. E fala aqui, quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma. Podemos ver que os discípulos acharam que Jesus era um fantasma. Então, isso nos revela a perspectiva que temos de Deus. Nossos medos nos levam a julgar erradamente o Senhor. Por causa do medo, o povo lá de Deuteronômio 1:27, ele acusa Deus de falta de amor e injustiça. Da mesma forma, 1:28, ele trata como uma doença contagiosa. A partir do momento que os 10 espias, eles veem que estavam com medo, todo o povo foi contaminado de medo também. E o medo pecaminoso não provém de Deus, porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1:7. O medo ele usa disfarces. Ele se disfarça de força. A máscara da força é uma maneira de disfarçar o medo e dominar as pessoas. Por exemplo, Pedro, lá em Marcos 14, 31. Vamos abrir Marcos 14, 31 para a gente dar uma lidinha. Mas Pedro insistia ainda mais, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Você vê, né? Que ele se disfarçou de força, mas quando foi no vamos ver, ele negou a Jesus. Então, a força do nosso caráter não resiste em nossa força, mas em nossa fraqueza, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então você vê, né, que Pedro ele disse que não ia negar a Deus, não ia negar a Jesus, mas quando chegou na hora do vamos ver, ele negou 3 vezes. E ele se disfarça de santidade. A aparência de santidade é uma maneira de disfarçar o medo e a hipocrisia. Como, por exemplo, Ananias e Safira. Atos 5:1. Vamos dar uma olhadinha em Atos 5:1. Um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade.
Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendido, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Você vê, né, que as pessoas elas fingem ser algo que não são, a fim de manipular os outros. Insistem em afirmar que são humildes para esconder o orgulho. Eles usam o disfarce por medo, mas surge outro medo maior, o de ser desmascarado. Você vê, né, que Ananias, ele poderia ter dito, olha, eu vendi minha parte, eu vendi minha propriedade e dei uma parte para vocês e fiquei com uma parte. Mas não, ele preferiu dizer que tinha vendido, que vendeu e pegou todo o dinheiro e doou. Então ele se disfarça de santidade, de bonzinho, mas na realidade não era isso. E ele se disfarça de amor. Quando o medo de perder alguém disfarça de amor, por exemplo, gera possessividade. Pessoas assim, em nome do amor, usam de superproteção nos seus relacionamentos e são extremamente ciumentas e isolacionistas. Às vezes o medo de perder alguém acaba criando isso, né? Que cria o ciúme, acaba isolando aquelas pessoas. Por exemplo, o ciúme é isso. É você... tem um ciúme saudável e tem um ciúme não saudável. A partir do momento que você começa a ser violenta, querer isolar as pessoas, é um instinto de proteção, só que não é essa super proteção. Você está querendo a pessoa só para si. Mas o perfeito amor, ele lança fora o medo, como diz lá em 1 João 4,18. Os três disfarces do medo, eles são destrutivos em seus efeitos, pois eles são imitações, e não podemos permitir que as falsificações ocupem o lugar de virtudes genuínas. Mas como tratar o medo? Podemos vencer o medo confiando em Deus. É normal ter medo, mas nós precisamos decidir não o deixar estragar nossas vidas. Deus ele nos promete cuidar de nós em todas as situações. Ele está no controle de tudo. Ter certeza que a presença de Deus está comigo. Lá em Salmos 23:4 diz assim: Não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Em Gênesis 15:1, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo. Mateus 14:27, tende-lhe bom ânimo, sou eu, não temais. Salmos 34:4, busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiadamente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Hebreus 13:5-6. O segundo ponto é olhar para o alto com fé. Quando Pedro ele sai do barco e anda sobre as águas, ele começa indo bem, só que a partir do momento que ele tira o foco de Jesus e olha para a tempestade, ele sente medo e afunda. O resultado, ele tem medo, como a gente pode ver Mateus 14:30. Vamos dar uma olhadinha em Mateus 14:30. Senhor, disse Pedro, vou começar pelo 28. Se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou, e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Então, a partir do momento que ele tem medo, ele duvida, ele perde a fé dele em Deus, em Jesus. Então nós precisamos correr com perseverança a carreira que nos está sendo proposta, olhando firmemente para Jesus, como está lá em Hebreus 12:1-2. Vamos lá em Hebreus 12:1-2. Hebreus 12.
Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Então nós temos que estar focados. Como Paulo também fala, né? Correr para o alvo, olhar para o alvo que é Cristo e ir em direção a Ele. Que a partir do momento que a gente se desvia desse foco, a gente se perde. Então, nós temos que ter na nossa consciência que Deus está conosco para nos ajudar e guerrear as nossas guerras. E o terceiro ponto é que nós temos que obedecer aos mandamentos a respeito do amor, mesmo quando meus sentimentos contrariam. Porque o amor, ele é perfeito. Quando o amor é perfeito, ele lança fora o medo, que é o amor de Deus. O pior inimigo do medo pecaminoso é o amor de Deus. É o amor para com Deus e para com o próximo. O amor bíblico é a obediência nos mandamentos do Senhor. Se a gente for lá em Mateus 22, 37 e 40, vamos dar uma olhadinha, a gente vai ver que a Bíblia fala sobre isso. Mateus 22, 37 e 40. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E respondeu Jesus: ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame ao seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei dos profetas. Então você vê, né, que quando a gente ama a Deus sobre todas essas coisas e o próximo como a nós mesmos, nós conseguimos nos revestir desse amor, então a gente consegue ultrapassar o medo. Porque Deus está conosco. E na hora do medo parece que Deus abandonou a gente, né? Parece que Deus se esqueceu de nós, parece que Ele perdeu nosso endereço, não lembra nosso nome. Por isso, para derrubar as paredes da prisão do medo, nós devemos lembrar quem é Deus na nossa vida, o que Ele fez por nós. Quem é que está ao nosso lado na hora da tempestade? Deus sabe tudo sobre o medo que nos perturba. Por isso, nossa prioridade deve ser agradar ao Senhor e não nos livrarmos do medo. Acabar com o medo é só uma consequência. E que vem o nosso segundo ponto de hoje, que é falar um pouco sobre a ansiedade. Assim como o medo, a ansiedade ela não tem espaço no âmbito do amor. A ansiedade, ela, de certa forma, quando patológica, ela contraria a fé. Medo e ansiedade, eles têm algo em comum. Eles nutrem a insegurança. A partir da insegurança nasce o medo e nasce a ansiedade. Agora nós podemos entender por que as pessoas ansiosas têm dificuldade de confiar em Deus. A Bíblia ela fala sobre ansiedade. Se nós formos olhar um pouquinho sobre a ansiedade, mas o que é a ansiedade? A ansiedade é aquele friozinho da barriga, a ansiedade saudável, que a gente vai quando vai fazer uma prova, quando tem alguma apresentação importante. E a Bíblia ela fala sobre dois momentos sobre ansiedade. Ela descreve um primeiro momento para aflição e angústia e um segundo momento como um sentimento sadio de preocupação. Para definir angústia, nós vamos ver lá Filipenses 4, 6 ao 7. Deixa eu ir lá em Filipenses 4, 6, 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com a ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Jesus Cristo. Você vê, né, que ele diz, não andem ansiosos por coisa alguma, porque em tudo pelas orações e súplicas. Então, a partir do momento que a gente se sente ansioso, a gente pode acabar com essa ansiedade a partir das orações. Lembrar, na parte que a gente falou com o medo, lembrar quem é Deus nas nossas vidas. E como um sentimento sadio de preocupação, como está lá em 2 Coríntios 11, 28. Vamos lá para 2 Coríntios 11, 28. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas.
Quem está fraco, que eu não me sinta fraco. Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro. Então você veja, né, que ele está preocupado com as igrejas, então ele sente uma certa ansiedade. E as causas da ansiedade: a ameaça, o conflito, o medo, a necessidade insatisfeita, isso nos traz ansiedade. A ameaça diante do perigo, o conflito diante de diversos dilemas que nós temos, o medo do fracasso, da rejeição, da doença, da solidão, a necessidade de insatisfeitas, segurança, realização, sobrevivência, amor, identidade. E com isso vem os efeitos da ansiedade. Uma certa dose de ansiedade ela pode nos motivar a superar desafios, mas geralmente ela nos causa 2 vezes antes. Nos cansa 2 vezes antes e durante o período de tensão. Assim, começamos a experimentar reações prejudiciais físicas, psicológicas e espirituais. As reações físicas: dor de cabeça, alergias, dor nas costas, insônia, gastrite, úlcera. As psicológicas: anulação da criatividade, originalidade, alterações do humor, perturbação do pensamento, da memória, além da fuga da realidade, pânico, transferência de responsabilidade e busca de soluções através do uso de drogas ou remédios. Reações espirituais: ansiedade pode nos motivar à busca de Deus ou, por outro lado, nos afastar de Deus. No caso de afastar-nos de Deus, nunca nos fortalecerá para enfrentarmos o amanhã, apenas nos enfraquece para o dia de hoje. Você vê, né, que a ansiedade tem aquela coisa boa, que ela nos prepara para momentos que nos traz aflição, mas ao mesmo tempo, quando ela ultrapassa o limite, quando ela se torna um impedimento de uma vida saudável, ela começa a nos afastar de Deus. Então, como prevenir e controlar a ansiedade? Lá em Filipenses 4, do 4 ao 9, nós vamos falar um pouquinho sobre esse versículo. Vamos voltar lá para Filipenses 4, do 4 ao 9. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecidas por todos, perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pelas orações e súplicas, e com ação de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Jesus Cristo. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática e o Deus da paz estará com vocês. Então a gente vê que nesse versículo ele traz uma receitinha de bolo, né? O primeiro de tudo é que nós temos que nos alegrar sempre no Senhor. Então nós temos que buscar essa alegria verdadeira. Não se pode olhar apenas nas circunstâncias, mas nós podemos olhar para as promessas que Jesus tem nas nossas vidas. Como está lá no versículo 4, que ele fala assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Ele não fala apenas uma vez, alegrem-se. Ele fala, alegrem-se e novamente alegrem-se. O segundo ponto, no versículo 5, é que nós podemos ver uma vida frutífera. O cristão, através de sua vida de fé e esperança, transmite vida para outros. E ele fala, seja a amabilidade de vocês conhecidas por todos, porque perto está o Senhor. Então, quando o cristão ele alegra-se no nome de Jesus, ele mostra isso através da vida dele. Então, a sua vida se torna frutífera. Oração precisa. Em momentos de preocupação, a solução não é reclamar, e sim clamar, como nós podemos ver no versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pelas orações e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Então, no momento de preocupação que toma a nossa mente, nós temos que nos colocar aos pés de Cristo e pedir e clamar. E ele segue para o versículo 7, esperança viva. O cristão não espera ter paz para crer, mas tem paz porque crê. Então, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. A gente não espera ter paz para crer, mas nós temos paz porque nós cremos em Jesus. E ele vem o pensamento positivo, que é quando nossa mente pensa em tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, tudo que é agradável, tudo que é puro, tudo que é amável. Numa mente assim, ele não há espaço para ansiedade, como ele fala lá no versículo 8. Ele fala assim,
vocês têm que estar em mente tudo que for nobre, correto, puro, amável, boa fama. Se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ou seja, ao invés de ficar pensando nas coisas ruins, as pessoas têm que se focar nas coisas boas. E com isso vem um comportamento piedoso, que a maior preocupação do cristão, a nossa ansiedade, não deve ser apenas falar dos ensinos de Cristo, mas viver os ensinamentos de Cristo. Como ele fala lá no versículo 9, deixa eu arrastar aqui, tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará sempre com vocês. Mas como nós podemos lutar contra a ansiedade? Primeiro ponto, confiar em Deus. Quando nós confiamos em Deus, não há nada que possa derrubar isso. Não tem ansiedade. Quando a fé acaba, a ansiedade tem início. Mas quando a fé tem início, a ansiedade acaba. Por isso, mesmo não sabendo o que espera no futuro, você deve confiar naquele que controla o futuro. Coragem para enfrentar a ansiedade. Nós temos que ter coragem. Não significa que não é para ter medo, mas temos que seguir em frente, apesar do medo, com confiança e obediência. Nós temos que identificar as causas que nos produzem ansiedade e preocupação. Nós temos que admitir os temores, as inseguranças, os conflitos, as nossas preocupações internas. E nós temos que buscar a ajuda de Deus. E, se necessário, com certeza, se vocês estiverem com algum problema de ansiedade, que a partir do momento vira uma ansiedade patológica, procurem uma ajuda especializada de um psicólogo, procurem ajuda médica. Isso é importante. Não tenham vergonha, não tenham medo de procurar ajuda. Porque isso se faz necessário. Você procurar uma pessoa, um médico, um psicólogo, para te ajudar, isso vai te ajudar também na vida cristã. Porque a ansiedade, ela nos tira as forças, ela nos enfraquece. Por isso, assim como o perfeito amor lança fora o medo através da verdadeira fé, lance fora a ansiedade. Eu vou dar agora algumas características, algumas coisas saudáveis que nós podemos fazer. Fazer uma autoavaliação. Você sabe por que nós estamos... Quais são as causas da ansiedade? Olhe seu coração, como está lá em Salmos 139, 23, 24, que eu vou ler agora. Salmos 139, perdão. Salmos 139. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. Vem em mim conduta, algo que te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Ou seja, aqui o salmista ele pede, né, para Deus olhar para o coração dele e fazer uma autoavaliação. Tipo, Deus olha em mim e tira aquilo que não presta. O segundo ponto que eu posso dizer é que não fique só. Procure, cultive bons relacionamentos, conviva com outras pessoas saudavelmente. E tenha os hábitos saudáveis, né? Temos que nos alegrar no Senhor, confiar em Deus em nossas orações. E se por acaso você tiver algum sintoma de ansiedade patológica, procure especialistas médicos, tá certo? Então, é isso. Porque Jesus enfrentou todos os nossos medos na cruz para nos dar a vida eterna. Hoje Ele quer trazer paz e segurança ao seu coração. Mas a porta do medo só tem maçaneta pelo lado de dentro e só você pode abri-la. Quando você estiver pronto para abrir a porta e entregar a chave para Jesus, Ele estará esperando, por isso não demore. Amar é dar-se, temer é negar-se. Então que vocês possam estar abrindo as portas dos seus corações a Jesus e que Ele possa estar tirando todo esse medo e essa ansiedade de vocês. Então, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Fiquem na paz e até a próxima. E se eu cair?